Fala, gente. Boa tarde. Para quem não me conhece, acho que a maioria me conhece, né? Eu sou o professor Ronald Apolinário e eu vim bater um papo aqui sobre história, né? Eu trabalho com história há alguns anos, todo mundo sabe. Eu, como historiador e professor, venho me perguntando algumas coisas ultimamente que eu acho que, na verdade, muita gente deve se perguntar também. Daí, para resolver isso, eu decidi fazer uns videozinhos para ajudar a gente que está na quarentena e não está podendo se comunicar. Assim, se meus alunos se interessarem pelo material, já podemos fazer alguns outros mais para frente para ver se a gente consegue passar esse tempo de quarentena e aprender um pouquinho mais. Esse vídeo não é só para meus alunos, né? Eu talvez coloque eles nas redes também para fazer um pouco de contribuição para esse momento que a gente não pode estar saindo nas ruas. Assim, para hoje, eu não vou falar muito, eu só queria levantar alguns temas, e os temas que eu vou falar aqui vão ser a respeito de história, mas não história em geral. Eu vou puxar um pouquinho mais do pensamento que nós chamamos de historiografia. Mas o que seria a historiografia, né? Se nós pegarmos a palavra e dividirmos ela no meio, vamos ter a palavra história e a palavra grafia, que em grego seria a escrita da história. Isso mostra que nem sempre a história foi feita da mesma forma, né, ao longo do tempo. Nem sempre nós pensamos em história do mesmo jeito. Talvez assim, 2000 anos atrás, no tempo de Jesus, as pessoas não imaginassem que existisse uma história. Se dessemos um salto para a época de, sei lá, de Cícero, mais na frente, com certeza a maneira que Cícero via a história não era a mesma maneira que nós vemos agora. Então, é, a gente pode pensar que a história ela é um pouco mais complexa do que apenas as coisas que nós contamos ou que contam para a gente. Dessa forma, eu queria iniciar esse vídeo, né, levando em consideração o que está acontecendo hoje no Brasil. Infelizmente, para nós aqui no Brasil, muita coisa que deveria ser considerada história, hoje é considerada como mito. Né? E não o contrário, né? Não é o mito que vira história, mas agora é a história que está virando mito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a universidade do WhatsApp, né, como assim eu chamo, ela faz com que a opinião individual das pessoas seja tão ou mais importante do que a opinião acadêmica de pessoas que passaram a vida inteira estudando um assunto. Então, às vezes você passa 10, 20 anos estudando um assunto na área de história, e principalmente na área das ciências humanas e sociais, e de uma hora para outra a pessoa fala, não, mas eu não concordo com você. É que nem você chegar para um médico e falar assim, doutor, eu estou com dor no peito. Aí ele faz o exame e fala, você tem um infarto do miocárdio. Você fala, não, não, doutor, a minha opinião só um problema que eu comi ontem, uma comida que não me desceu mal. É mais ou menos o que está acontecendo com as disciplinas das humanidades e da área das sociais. São ideias fundamentadas em estudos, em pesquisas de muitos anos, de pesquisadores que estão ali há mais de um século, né, que chegaram na gente através de livros, e que nós temos pesquisas sérias a respeito da realidade, mas passa a ser apenas uma opinião, né, mais compartilhada com outras opiniões. Isso também é histórico, porque isso reflete o nosso momento de vida. Nós vivemos um momento que chamam de pós-modernidade. Muitos discordam, alguns a chamam de outra coisa. Mas nessa pós-modernidade, chamemos assim, as ideias, né, elas são muito pulverizadas. E nós temos um processo assim crescente de relativização, onde as verdades podem ser variadas. Né? Não existe a necessidade de você ter uma verdade. E pegando isso na história, até o conceito de verdade está sendo questionado como se ele seja válido ou não. E isso nos coloca num mundo meio sem chão, sem teto. Você fica completamente perdido, né? Porque você não tem mais onde se apoiar. Assim, isso também, né, nos mostra que esse período histórico que nós estamos vivendo é um período de incertezas. E principalmente um período onde a escolarização e onde o conhecimento acadêmico ele é cada vez menos valorizado. Mas isso vai passar, talvez para pior, talvez para melhor, talvez voltemos à ideia de que a academia seja um bom lugar para poder você descobrir verdades, mas não há como nenhum historiador é profeta, então não tem como sabermos se isso vai ter fim ou não. Mas seguindo, então, o que seria, na realidade, história? Né? O que será que a gente sabe sobre história? Você sabe o que é história?
né? Você acha que tudo é história ou não? Ou será que história é apenas aquilo que está no livro didático? Você leu o seu livro didático de história? Você sabe o que aconteceu na mesma época que a Revolução Francesa? Né? Você sabe o que estava acontecendo no Japão em 1500? Isso mostra que nós não temos o domínio completo das coisas que aconteceram, não sabemos de tudo. Isso também coloca em xeque aquela ideia das pessoas que negam a ditadura militar, que falam: não, mas eu vivi nessa época. Você viveu aonde, filhão? Você estudou aonde? Você morava no Brasil? Aonde no Brasil? A experiência nem sempre diz que você sabe sobre a história do seu tempo. Por acaso você sabe o que está acontecendo agora no Sri Lanka? Você sabe o nome do ditador de Mianmar? Não, nem eu. Isso quer dizer que nós não sabemos da história porque vivemos nela, mas nós somos parte disso. Então, a história é uma coisa um pouco mais complexa. Por isso que existe a faculdade de história. Assim, a história é muito mais do que as coisas que contam para gente. A história é muito mais do que a memória, mas ela também faz parte disso. Então, a memória, as coisas que nos contam, as nossas vidas, também fazem parte de um conhecimento histórico. Mas para isso você tem, né, pelo menos você que está fazendo faculdade, né, na área de história, como eu dou aula de educação do campo, né, no curso de educação do campo eu trabalho com história. E nessa minha disciplina de história, que é narrativas historiográficas, nós discutimos profundamente o que é história, da onde veio esse conceito, assim, de que ideia é essa? Sempre foi assim? Como a coisa se tornou o que é hoje? É, são perguntas que eu não vou responder agora. Eu só estou lançando a isca para ver se vocês, né, continuam comigo aqui para saber um pouquinho mais sobre isso. A minha proposta então é o seguinte: a cada vídeo eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre a construção da ideia de história. Né? Eu não vou estar ligado a um ponto específico, nem a um lugar específico, nem preso a uma dinâmica eurocêntrica voltada só na Europa. Mas eu vou tentar abranger coisas maiores para que a gente possa ter uma noção um pouco mais clara do que é história. Quem sabe podermos transformar esse senso comum em uma opinião mais formada, com bases científicas, que a gente possa discutir melhor. Tá certo? Para isso, eu vou deixar duas perguntinhas que eu escrevi aqui. Primeiro, para você, o que é história? E segundo, você faz parte da história? Só isso, queridos. Beijo grande para todos e até a próxima. Tchau, tchau.